Meus irmãos, muito boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. É com alegria e satisfação que nós estamos mais uma vez estendendo o convite da casa para realizarmos mais uma noite de estudos a respeito de temas importantes da nossa doutrina. Nós escolhemos para a noite de hoje tratarmos desse assunto que está colocado na tela. A mente. Por que educar? Joana de Ângeles nos diz, num artigo que ela foi editado pelo Reformador, através de uma psicografia de Valdo, o seguinte: a usina mental é possuidora de inimaginável poder de geração de energia. Mantida neutra até o momento em que o espírito a movimenta, conforme as aspirações que agasalha e o direcionamento que lhe compraz. Então, como está dizendo a Joana nesse texto, a nossa capacidade, a nossa mente tem a capacidade de gerar energia, de gerar vibrações que se propagam pelo espaço, atingindo a todos nós, encarnados e desencarnados. Nós sabemos que não conseguimos ainda, para os encarnados, transmitir, temos dificuldade em receber, em entender, perceber os pensamentos dos irmãos que nos cercam. Mas, para aqueles desencarnados, os espíritos que nos acompanham, os espíritos que estão próximos de nós, eles percebem perfeitamente os nossos pensamentos, devido justamente a essa energia que todos nós geramos quando colocamos a nossa mente em funcionamento. A mente nada mais é do que a manifestação da vontade do Espírito, transmitimos as ações, a vontade do Espírito se manifesta pela mente justamente através da vontade, das palavras, dos pensamentos, das atitudes, dos nossos ideais. É dessa forma que nós conseguimos nos comunicar e transmitir as ideias, as manifestações de ordem espiritual. Nós sabemos que o pensamento é uma energia potente, uma energia extraordinária que nós temos a capacidade de emitir. Por isso a importância que a doutrina nos indica, que os espíritos superiores manifestam através das obras básicas, a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque eles se propagam e podem ser captados por todos aqueles pelos espíritos que estão junto de nós. As palavras é a manifestação normal que nós temos, as nossas atitudes. Então, esses elementos de comunicação que nós temos é que nós devemos vigiar, devemos educar. Por isso, a mente, por que educá-la? Porque muitas vezes nós sabemos que nós não conseguimos controlar de uma forma adequada os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque ainda somos espíritos em aprendizado, espíritos em processo de evolução, ainda estamos na condição de espíritos ainda muito novos, podemos dizer que estamos na infância espiritual e, portanto, temos uma longa jornada de aprendizado. Apesar de já termos tido um número bastante razoável de encarnações, de reencarnações, apesar de Jesus ter nos trazido a sua mensagem de amor, de esclarecimento, há mais de 2000 anos, nós ainda temos uma enorme dificuldade em colocar em prática esses seus ensinamentos todos. Então, e é importante que nós comecemos, claro que nós já estamos nesse processo, mas que procuremos nos aperfeiçoar cada vez mais no sentido de controlar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ali diz, conforme pensas,
viverás. Quer dizer, justamente em função dos pensamentos que temos, né, a nossa vida é função daquilo que nós pensamos. Se nós pensamos coisas boas, nossa vida será realmente muito mais fácil. Mas, muitos dos tormentos, dos sofrimentos, das dificuldades pelas quais nós passamos, é justamente em função de não termos a nossa mente devidamente educada, devidamente controlada, né? Através principalmente, como diz ali, dos pensamentos que cultivamos. Se nós cultivarmos pensamentos com aquele teor vibratório que está ali, pessimismo, ódios, vícios, ideias fixas num determinado assunto, isso representa para nós grandes dificuldades, porque significa que nós estamos, né, mantendo um nível de vibração baixo, né, compatível com aqueles pensamentos, com o teor daqueles vibratórios, daqueles pensamentos. Então, nós estamos aqui, na verdade, com o objetivo de quê? Mais uma vez encarnados, com o objetivo de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos. Então é importante que, para conseguirmos essa melhora, ou seja, essa reforma, nós estamos aqui para nos reformarmos intimamente. Como é que nós vamos demonstrar essa reforma? Como é que nós vamos realizar essa reforma interior? Ou seja, a mudança das nossas tendências, dos nossos comportamentos, através da exteriorização de coisas boas, de pensamentos positivos, de ações positivas, de palavras positivas, como estava colocado anteriormente aí, de ideais para nos melhorar, né? Ou seja, criarmos perspectivas, planos, ideias que venham realmente a colaborar para o nosso crescimento espiritual, para o nosso progresso espiritual. É com esse objetivo que nós estamos aqui. Então é importante, né, nós mentalizarmos coisas positivas, né? Não pessimismo, mas otimismo. Não ódio, mas o amor, a bondade, a caridade. Né? Não vícios, mas virtudes positivas, como uma caridade, uma tolerância, uma paciência, enfim. Nos esforçando para agirmos dessa maneira, certamente nós estamos construindo essa reforma interior, estamos educando a nossa mente, porque estamos controlando, né, tudo aquilo que fazemos no sentido de fazermos cada vez melhor. Seta para cima. Ideais, né? Pensamentos que cultivamos e ideais que acalentamos. Também, esses ideais, como eu comentei anteriormente, se nós tivermos ideais positivos, ideais de crescimento, ótimo, é esse caminho. Mas, muitas vezes, nós acabamos tendo ideais que não são adequados, né? Que não vão nos levar a um crescimento espiritual. Ou seja, se nós tivermos ideias de ambições, né? Ideias com relação à riqueza, com relação ao poder, são coisas que, atitudes e ações e ideias que não nos levam a um crescimento positivo nessa jornada que nós estamos realizando aqui. Então, é importante que nós tenhamos algumas ambições, mas que essas ambições, para nos melhorarmos, a ambição de nos tornarmos melhores, de crescermos espiritualmente, mas até crescermos materialmente, é importante, porque representa o nosso progresso. Para progredirmos, para evoluirmos, é necessário que a gente almeje coisas melhores, que tome atitudes positivas, porque se nós não fizermos nada, ficaremos estacionados. Não é esse o objetivo de nós estarmos aqui.
Nosso objetivo, na presente encarnação, como em todas as que nós já tivemos e que teremos, deve ser o de crescer. Para isso, nós temos que ter ideais positivos, né? Ideais de crescimento, de nos tornarmos melhores, né? De buscarmos situações positivas. O poder pelo poder não nos trará nenhum benefício. A riqueza, é importante termos alguma riqueza monetária, de valores, porque ela nos propicia termos uma condição de vida familiar razoável, com conforto. Isso é natural. O que não é natural é nós almejarmos coisas a mais, aquilo que se torna supérfluo para nós e que só tem o sentido de aumentar o nosso poder financeiro, o nosso poder de relacionamento com os demais. Isso, o a mais, nunca é muito benéfico, se nós não soubermos controlar. Porque mesmo a riqueza, nós podemos ser ricos financeiramente, materialmente, mas se nós trabalharmos no sentido de aplicar aquela riqueza para trazermos benefício, não só para nós, mas para a sociedade onde nós convivemos, para aqueles que nos cercam, para o país, que nós estamos colaborando com o crescimento do país, com o crescimento da sociedade. E isso é progresso. O progresso que nós vivenciamos hoje, os benefícios que nós temos na nossa vida, o crescimento tecnológico, as grandes descobertas aí na área de comunicação, na área da tecnologia, na área de engenharia, só são possíveis essas coisas por causa do dinheiro, por causa da riqueza, de uma forma geral. Mas a riqueza bem empregada, bem trabalhada. Então, esse é o objetivo da riqueza. Nós não podemos nem devemos, e nas obras básicas nós temos ali no Evangelho, a riqueza não é condenada nesse sentido, desde que nós saibamos fazer o bom uso dela. Bom, Joana de Ângeles, nesse mesmo reformador que eu citei, nesse artigo Mente e Vida, ela cita uma série de situações que nós devemos procurar evitar e outras que nós devemos procurar realizar, procurar desenvolver. Por exemplo, o pessimismo. Qual o benefício do pessimismo para o nosso crescimento espiritual, moral? Só nos traz prejuízo. Nós sermos pessimistas, nós vamos estar sempre atuando, vibrando numa faixa vibratória muito baixa, que vai nos produzir uma série de males físicos e mentais, inclusive. A angústia, a depressão, enfim, são situações, são estados mentais que nós vamos adquirindo se nós nos mantivermos numa situação de pessimismo, acharmos que tudo está errado, que nós estamos aqui só sofrendo, passando dificuldades, porque Deus está nos castigando, coisas desse sentido, que todos trabalham em nosso prejuízo, que ninguém nos ajuda, que temos problemas familiares, temos problemas de toda ordem, de pensamentos desse teor vibratório, não nos traz benefício nenhum. Então temos que evitar essas situações, esse tipo de pensamento, esse tipo de onda mental que nós emitimos, que traz prejuízo para nós e de certa forma influencia também naqueles com quem nós nos relacionamos, porque nós passamos a ser uma pessoa uma característica que as demais acham difícil de lidar, difícil de conviver. Por outro lado, a felicidade, nós sabemos, através dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, que a felicidade aqui na Terra de certa forma, poderíamos dizer, a felicidade completa, total, é uma utopia. Nós ainda estamos numa situação, numa condição vibratória, vivemos num planeta em que é muito difícil a felicidade plena. Nós podemos ter situações, momentos, lampejos
de felicidade, que devemos aproveitar. Mas se esses momentos são difíceis, mas nós podemos desenvolver, nós podemos fazer com que eles se tornem mais frequentes em função, né, do que nós pensarmos, do que nós realizarmos. Se nós formos uma pessoa relativamente feliz, né, nós estaremos nos beneficiando, estaremos nos ajudando e estaremos tornando, né, a relação com aqueles que nós nos relacionamos muito melhor. Né? Sofrimento, questão, claro, de certa forma envolvida e relacionada com o pessimismo que nós já vimos. Nós somos aquelas pessoas que acham que só estamos aqui para sofrer, tudo é dificuldade, né? Que nós passamos por diversas situações, às vezes problemas de saúde, problemas de ordem financeira, problemas de ordem de relacionamento familiar, enfim, se só vemos dificuldades, dor, sofrimento na nossa existência, né? O que vai ser a nossa vida? Vai ser, ao longo dessa encarnação, nós só vamos chamar mais sofrimento. Por quê? Porque nós estaremos vibrando numa onda vibratória muito baixa e que uma coisa chama a outra. Quer dizer, nós sabemos, nós estaremos emitindo pensamentos, nós estaremos emitindo energias que estão atraindo, que atrairão, né, espíritos que vão estar próximos de nós, que estão nessa mesma faixa vibratória, que vão nos influir negativamente, trazendo para nós mais sofrimento, mais dores. Então, sabemos que nós estamos aqui, mais uma vez encarnados, num planeta de provas e expiações, justamente para passarmos por provas, por expiações, devido ao quê? Devido a atitudes, devido a comportamentos, devido a escolhas que nós realizamos no passado, em encarnações passadas, ou até mesmo mais lá no passado. E que essas provas, essas expiações, são decorrência dessas situações e que têm como objetivo justamente nos fazer mudar. É pela prova, pela expiação dessas situações que nós vamos conseguir crescer. Por isso devemos manter, se a doutrina nos dá essa informação, se nos fornece esses conhecimentos, vamos aproveitar esses conhecimentos trazidos pelos Espíritos, que nos mostram todas essas questões, a importância dos pensamentos positivos, da alegria, né, de mudarmos o foco, justamente para alcançarmos situações favoráveis para a nossa vida. Aí, ó, se pensas, se reflexionas em torno do bem-estar e da alegria de viver, né, os acidentes, as dificuldades, os problemas que enfrentaremos durante a caminhada, né, serão vencidos de uma forma muito mais leve, muito mais fáceis. Por quê? Porque nós enfrentamos essas situações com o espírito de vencer, de subjugar essas questões todas. Então, vejam a importância da mente, da nossa mente, da forma como nós exteriorizamos as manifestações do espírito nesse sentido. Chico Xavier, no livro A Coragem, cita essa frase: a mente é a casa viva onde cada um de nós reside segundo nossas próprias concepções. Então, a mente espelha justamente aquilo que nós estamos realizando, aquilo que nós estamos nos manifestando, né? Segundo aquilo que nós temos como concepções, ou seja, com relação a tudo aquilo que nós já adquirimos ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa existência. O que nós vamos manifestar para o exterior, na forma de relacionamento familiar, social e assim por diante, vai ser o quê? Vai ser aquilo que nós trazemos do nosso passado, aquilo que nós adquirimos ao longo da caminhada.
Então, é onde reside tudo que nós adquirimos. E vamos então nos esforçar para transmitir, para exteriorizar situações positivas de alegria, né? Vamos nos tornar, né, fáceis de conviver com as pessoas. Não adianta nós nos mantermos muitas vezes mal-humorados, não sorrirmos, não nos relacionarmos adequadamente. Por quê? Porque isso não nos traz nenhum benefício, muito pelo contrário, torna difícil o nosso relacionamento com aqueles que nos servem. Com relação a essa questão da casa, né, a mente será a nossa casa aqui, aquilo que nós não temos, Jesus fez esse comentário lá, né, com relação aos fariseus, né, de que eram como se fossem sepulcros caiados. Por quê? Porque eram brancos, fazendo a comparação, né, brancos por fora, cheios de podridão por dentro, ou seja, o que externavam era uma coisa, o que mantinham dentro de si, os pensamentos que tinham, as situações internas eram completamente diferentes. Então, sejamos reais. Aquilo que nós externarmos seja realmente aquilo que nós trazemos dentro de nós. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 7, ele coloca ali os diversos níveis de evolução a que nós, como espíritos, estamos sujeitos nessa caminhada evolutiva que estamos realizando, né? Rumo à perfeição, rumo à felicidade plena. Mas, como somos indivíduos, ou seja, somos diferentes, completamente diferentes uns dos outros, fomos criados em tempos diferentes, quer dizer, cada um de nós é uma individualidade completamente diferente uns dos outros. E também temos nessa diferença também é função das experiências, dos aprendizados, do aproveitamento que nós tivemos ao longo dessa caminhada. Então, por isso somos completamente diferentes. Então, nos encontramos, didaticamente, aí Kardec coloca para nos situar em graus de evolução diferentes. Tem aqueles espíritos que, como ele diz ali, podem nem pensar no mal. Espíritos bons, espíritos onde o mal, para eles, praticamente não existe. Então, são espíritos que já estão no nível de progresso, né, muito mais elevado. Por exemplo, poderíamos citar, por exemplo, o próprio Chico Xavier. Não existia o mal para ele, ele jamais pensava no mal. Tudo que ele fazia era no sentido do bem. E assim nós temos uma série de outros espíritos nesse nível de condição, né, em que já superaram uma série de situações negativas. Tem aqueles, nós todos estamos incluídos, certamente, que muitas vezes nós pensamos no mal, em algum mal, mas conseguimos evitar de realizar esse mal. Vem a nossa mente, aquele pensamento, aquela vontade de cometer uma situação que não muito correta, mas, dada já o nível de evolução que já atingimos, conseguimos repelir esse pensamento, repelir essa atitude. Então, nós já estamos numa situação, né, intermediária de evolução. Né? Estamos com um progresso em vias de ser realizado. Já estamos, ou seja, estamos num determinado nível de evolução. E ainda tem aqueles espíritos, infelizmente, né, que ainda participam só do mal, realmente, como diz ali, só pensam no mal, só realizam o mal. Né? Então, são espíritos ainda que estão numa condição vibratória muito baixa, que ainda tem que passar por muitas situações, né, de aprendizado, certamente passarão por problemas, situações de grande sofrimento, de grandes dores, mas como a gente sabe, o sofrimento e a dor são muitas vezes as ferramentas dos elementos
que fazem com que nós, num determinado momento da nossa caminhada, mudemos, né, de ideia, nos cansemos de realizar somente coisas ruins, coisas más, e pela ação do livre-arbítrio, pela vontade, resolvemos, né, começamos a mudar. Então, isso, eu disse, como nós somos indivíduos, individualidades, cada um de nós passa por esse processo numa época, num tempo diferente, num tempo adequado. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento de realizar, né, essas mudanças, essas propostas. Como sabemos também por informações, né, dos espíritos, tudo aquilo que a doutrina nos fornece, a nossa saúde, tanto a saúde física como a saúde mental, ela depende da nossa postura, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos principalmente. Então, se nós pensamos e realizamos somente coisas más, somente nos mantemos num nível vibratório muito baixo, né, nós sabemos que essas vibrações, essas energias negativas, se elas se mantêm por um tempo muito longo, permanentemente, elas acabam atingindo o nosso perispírito, marcando o nosso perispírito, dado o nível negativo que elas apresentam. E se elas marcam o nosso perispírito, elas acabam se refletindo também no nosso corpo físico, se transmitem do perispírito para o nosso corpo físico e levam então a problemas, podem nos levar a problemas de saúde, tanto saúde física como a saúde mental. Então, pessoas que só pensam em maldade, que têm raiva, que têm ódio, situações de rancor, de ódio, de mágoa, que permanecem muito tempo, né, isso acaba trazendo problemas de saúde para essas pessoas. Porque aquelas vibrações negativas, aquelas energias negativas, acabam, como eu disse, maculando, marcando o perispírito e acabam se transferindo para o corpo físico. Como nós sabemos que também a situação inversa é verdadeira, né? Determinadas situações que nós criamos para o nosso corpo físico, determinadas atitudes, desgastes que nós cometemos para o nosso corpo físico, como os vícios, quer com a alimentação, quer com drogas, bebidas, enfim, que acabam atuando, debilitando a nossa saúde física. Essa situação também vai se refletir no perispírito e pode vir depois no futuro, numa outra encarnação, né, como atingir o perispírito, nós podemos trazer problemas relacionados com essas situações que nós criamos para a nossa saúde física, que vamos perturbar, vão se refletir numa próxima existência. Então, da forma como pensamos, da forma como agimos, como eu disse agora, com esses exemplos de situações que nós, de desregramento com relação ao nosso corpo físico, as atitudes que tomamos, as companhias espirituais que elegemos como sintonia, eu comentei no início, nossos pensamentos se propagam, são emitidos, e eles vão atingir espíritos, aqueles espíritos que estão circulando por aí, vão ser atraídos pelo nível das vibrações que nós emitimos. Se nós estivermos vibrando negativamente, se nós estivermos emitindo vibrações, baixas vibrações, quem é que nós vamos atrair próximo de nós? Espíritos que estejam vibrando nessa mesma faixa vibratória. E, portanto, vão nos influenciar com suas vibrações, também com suas energias negativas. Por outro lado, se nós mantemos o nosso padrão vibratório elevado, através de bons pensamentos, boas ações, boas atitudes, né, realizando o bem, nós estaremos nos relacionando com os nossos irmãos desencarnados que estão nesse nível de vibração, e portanto eles vão nos auxiliar, podem nos intuir,
nas ações que nós estamos realizando. Então, nós é que selecionamos, através dos pensamentos, aqueles com quem nós queremos, aqueles que queremos que nos acompanhem, né, espiritualmente. Então, o que nós devemos fazer, né, com relação a isso, à mente, aos pensamentos que emitimos, né? Como é que nós podemos nos educar nesse sentido? É através de ações desse tipo de bondade, mantermos a nossa consciência tranquila, por termos tomado atitudes, procedimentos adequados, né, de acordo com as leis naturais, de acordo com as leis divinas. Se nós praticarmos essas leis, as leis morais, se nós estivermos de acordo com elas, certamente nós estaremos com a nossa consciência tranquila, estaremos nos beneficiando disso, estudando, trabalhando positivamente, adquirindo conhecimentos. A doutrina nos oferece tantos conhecimentos. Então vamos estudar, vamos aproveitar isso, porque nos trará benefícios, possibilitarão que nós mudemos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, pelo conhecimento, pelas ideias que são transmitidas. Compreensão, tolerância, oração, né? Caridade, para com o exercício da caridade, tudo isso são situações que, né, só podem trazer benefícios para nós. Então, para atingir todas aquelas condições, né, que nós colocamos ali, já estamos meio mas vamos ver. Conscientização da necessidade da educação mental. Quer dizer, nós só vamos produzir tudo isso que eu falei até agora, de melhoria, de reforma interior, de realmente mudarmos a nossa postura, se nós tivermos consciência de que isso é importante. Se nós não acharmos isso, se nós não tivermos essa consciência, nós vamos continuar agindo da forma que sempre agimos. Mas não termos consciência, sabermos que isso é importante, por que é importante, quais são os benefícios que trarão, certamente, né, isso é uma grande condição para a nossa educação mental. Decisão e vontade. Para que nós venhamos a realizar qualquer coisa, nós vimos lá no início que a mente propicia a manifestação da vontade do Espírito. Então é através da vontade que nós realizamos tudo. Se nós não tivermos vontade, nós ficamos parados. Aquelas pessoas, infelizmente tem algumas pessoas que não têm vontade de nada, quer dizer, tudo é difícil. Então realmente, né, para conseguir alguma coisa, até materialmente, é difícil, porque a pessoa não tem disposição, não tem ânimo, não tem decisão, não tem vontade. A vontade, como diz Leon-Denis no livro Problema do Ser Destino da Dor, é uma das potencialidades da alma. É algo que nós trazemos dentro de nós, a partir da nossa criação, para manifestação. Então, é através da vontade que nós vamos, né, conscientizados de que precisamos. Aí, manifestando a vontade, é que nós vamos conseguir caminhar para frente e realizar tudo aquilo que precisamos. Vigilância, né? Sabemos a importância de vigiar os pensamentos. Claro, se temos ideal, se temos vontade, se estamos conscientes, vamos vigiar e manter os nossos pensamentos alinhados com esses propósitos que nós estamos defendendo. Perseverança é algo semelhante à vontade, ou seja, temos vontade e nos mantermos com aquele objetivo, perseverarmos, né, naquilo que decidimos. Isso é fundamental. Reflexão, a questão às vezes a gente se empolga com determinadas situações, com determinados ideais que nós temos, de vontades e tal, e acabamos não refletindo, quer dizer, vamos agindo de uma certa forma por impulsos, e não paramos para refletir. Não, a reflexão, refletirmos sobre determinadas atitudes, determinada situação que nós estamos enfrentando,
é a melhor situação, se devemos mudar. Então essa questão, esse cuidado é importante, né? Faz parte dessa educação que nós precisamos. A alegria nós já citamos, já comentamos, é importante nós sermos alegres, nós mostrarmos essa disposição para buscarmos, né, energias, forças renovadas para seguirmos em frente. E a fé, sem dúvida, é uma ferramenta importantíssima, né? Nós acreditarmos que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos nos propondo, é possível conseguir. A fé é fundamental para tudo aquilo que nós desejamos, né? É a coragem de lutar pela concretização daquilo que se aspira e entregar-se em confiança aos resultados que serão alcançados. É uma mensagem que nós sabemos, né, que a doutrina nos fornece, a importância de nós acreditarmos, né, que nós vamos vencer, que tudo é possível, que Deus está conosco, que nos acompanha, que nos dá suporte. Temos confiança no futuro, temos confiança que podemos alcançar tudo aquilo que desejamos, é fundamental. E com isso estamos terminando então a nossa apresentação, nosso estudo de hoje, com essa colocação, com essa recomendação de Paulo, que diz, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, era essa a mensagem que nós tínhamos para fazer hoje. Espero ter conseguido transmitir de forma clara, objetiva, e essas orientações, esses ensinamentos, né, que não são meus, são da doutrina. E agradeço então a atenção de todos e peço mais uma vez que a paz de Jesus permaneça com todos nós agora esta noite. Obrigado.